O que você faria se tudo o que você pensava ser apenas uma lenda se revelasse, de repente, como uma verdade sombria? E se as histórias de fantasmas, criaturas místicas e eventos inexplicáveis tivessem mais significado do que um simples conto para assustar crianças? As lendas urbanas, que tanto nos encantam e aterrorizam, carregam consigo mistérios que vão além da nossa compreensão. Elas falam de um mundo que se esconde nas sombras, um mundo onde a linha entre o real e o imaginário é tênue, e onde o desconhecido pode ser mais próximo do que jamais imaginamos. Mas o que essas histórias podem nos ensinar sobre o terror que nos aguarda, sobre as forças invisíveis que manipulam o que vemos e sentimos? Prepare-se, pois você está prestes a embarcar em uma jornada para explorar os segredos mais profundos e sombrios do nosso universo. E lembre-se, às vezes, a maior verdade é justamente aquela que nos recusa a acreditar. Desde os tempos mais remotos, histórias sombrias e misteriosas têm circulado por aldeias e cidades. Os antigos falavam de uma criatura aterradora, metade homem, metade besta, que caçava à noite, deixando um rastro de destruição por onde passava. Na escuridão das florestas e ao luar, a figura do lobisomem parecia mais do que uma simples lenda. Mas, afinal, o que realmente está por trás dessa história? Um conto fictício criado para aterrorizar ou algo muito mais profundo? Um mistério que desafia até as mentes mais céticas? Não há uma resposta clara, mas há algo de proibido que nos atrai, algo inexplicável. Imagine-se em uma noite silenciosa, com vento cortante e a lua cheia iluminando o céu. Você está sozinho, e a sensação de que algo está à espreita começa a crescer. Talvez, lá longe, você ouça o uivo. Mas seria possível? As lendas falam de uma transformação, um homem comum que, ao ser tomado por uma maldição, se torna uma criatura selvagem. Seria possível que algo assim pudesse realmente acontecer? Ou será apenas uma história inventada para nos assustar e nos manter longe do desconhecido? As respostas parecem estar além de nossa compreensão, em algum lugar no limiar entre a razão e o terror. Em algumas culturas, o lobisomem não é apenas uma lenda, mas uma realidade temida. Nos vilarejos mais afastados, onde o tempo parece ter parado, ainda se fala em testemunhos de transformação. Dizem que, nas noites mais escuras, quando a lua cheia sobe no céu, a criatura emerge. Seus olhos brilham com fogo incontrolável, e sua fome por carne humana é insaciável. Mas será que essas histórias são baseadas em algo real? Ou seriam elas apenas superstições que se perpetuaram por gerações? O mistério continua, alimentado pela nossa própria curiosidade e medo do que não podemos ver. Quando buscamos respostas, nos deparamos com mais perguntas. E o mais estranho é que, em muitas dessas histórias, há uma constância, um padrão que não pode ser ignorado. O homem que se torna lobo, a transformação que parece ocorrer em uma noite qualquer, o uivo que ecoa pelas montanhas. Seria possível que tudo isso não passasse de uma explicação simples para o inexplicável? Ou talvez seja uma história muito mais complexa, com raízes em eventos reais que se perderam no tempo. A cada uivo ao longe, uma dúvida surge. E se, por um momento, o terror que sentimos for mais real do que imaginamos? Para muitos, o lobisomem é apenas uma figura de pesadelo, algo que se conta ao redor da fogueira para assustar os mais jovens. Mas o que acontece quando esse medo começa a tomar conta da razão? Em algumas aldeias isoladas, há quem afirme ter visto a criatura com seus próprios olhos. Relatos de ataques, mutilações e até mortes, sempre acompanhados de uma explicação impossível de negar. Uma criatura de aparência horrível, com garras afiadas e dentes enormes, como se tivesse saído de um conto de terror. Seria possível que esses testemunhos fossem reais? Ou estariam todos envolvidos em algum tipo de alucinação coletiva alimentada pelo medo? À medida que as histórias se espalham, mais pessoas começam a se perguntar: o lobisomem poderia realmente ser uma criatura existindo à margem do nosso entendimento? E se o que conhecemos como uma lenda não for um simples conto para espantar os mais ousados, mas sim um eco de algo que já existiu, algo que permanece em nossos pesadelos? Os relatos históricos sobre criaturas com poderes sobrenaturais aumentam quando a lua cheia se aproxima. Mas, mais ainda, aumentam quando os homens se perdem na busca por respostas. Em um mundo onde o desconhecido é rei, será que a resposta está ao nosso alcance, ou estamos apenas tentando convencer a nós mesmos de que tudo é apenas ficção? Muitos acreditam que a origem do lobisomem está ligada a maldições antigas, segredos que foram enterrados no tempo, mas que, de alguma forma, continuam a nos assombrar. Uma lenda que atravessa gerações, atravessando séculos e culturas, alimentando nosso medo do que não podemos controlar. E há algo de hipnotizante nesse medo. Talvez seja o fato de que, no fundo, todos nós nos perguntamos: e se for real? O que aconteceria se, em um instante, nos víssemos diante de uma criatura que transcende todas as leis da natureza? O terror, neste caso, é o desconhecido, o que não conseguimos compreender, mas que, de alguma forma, sempre nos atrai. Cada vez que olhamos para as estrelas, algo nos chama, como se as respostas estivessem além do que nossos olhos podem perceber. O lobisomem é apenas um símbolo de algo maior, algo que está à espreita, aguardando o momento certo para se revelar. A história de um homem transformado em besta pode ser apenas uma metáfora para algo muito mais profundo, algo relacionado à natureza humana e ao nosso instinto primal.
Mas será que estamos preparados para encarar essa verdade sombria? Ou continuaremos a negar o óbvio, fechando os olhos para o que está diante de nós, em cada noite silenciosa e escura? A verdade é que, por mais que tentemos afastar essa ideia, o lobisomem continua a nos fascinar. Cada vez mais, a linha entre o real e o imaginário parece se desfocar, deixando-nos em um estado constante de incerteza. Será que estamos lidando com uma criatura que vive entre nós, escondida nas sombras da noite, ou apenas com um mito alimentado pela mente humana? As lendas urbanas nos dizem uma coisa, mas os relatos de pessoas reais nos dizem outra. E à medida que mais histórias surgem, a pergunta persiste: será que algum dia conseguiremos realmente entender o que está por trás dessa lenda? E então, quando o relógio marca a hora exata e a lua se eleva no céu, o que realmente acontece? Será que o lobisomem é uma ameaça real ou apenas uma invenção que não conseguimos deixar para trás? O medo é a chave, e a verdade pode estar mais perto do que imaginamos. A transformação não precisa ser física. Talvez o mais assustador de tudo seja o fato de que, em algum lugar no fundo de nossa mente, todos nós nos tornamos lobisomens, lutando contra o que não conseguimos entender, mas que nos chama de volta, noite após noite. À medida que o mistério do lobisomem cresce, as histórias se tornam mais detalhadas e, de alguma forma, mais reais. No meio da noite, as sombras começam a se mover de maneira estranha, como se algo estivesse se aproximando. As pessoas, anticéticas, começam a questionar o que sempre acreditaram ser apenas mitos. Relatos de aparições, de uivos que ecoam nas florestas e de rastros deixados por uma criatura monstruosa surgem com frequência. Mas será possível que algo tenha mudado? O que antes parecia impossível, agora parece cada vez mais plausível. O terror começa a ganhar força, alimentado pela dúvida. Muitos tentam encontrar uma explicação lógica para o que está acontecendo, mas as respostas nunca são claras. Alguns falam de antigos rituais de transformação, de pactos com forças ocultas. Outros sugerem que o lobisomem é apenas um reflexo do lado sombrio da natureza humana. Mas à medida que as evidências se acumulam, a linha entre o real e o imaginário se torna ainda mais tênue. Não se trata apenas de uma simples transformação, mas de algo mais profundo, algo que toca o sobrenatural. O medo de encarar o desconhecido começa a se espalhar, sem explicação. O que é real, afinal? E as histórias continuam a surgir, cada uma mais macabra que a anterior. Em uma pequena cidade no interior, uma mulher jura que viu a transformação de um homem em lobisomem com seus próprios olhos. Relatos de como ele se contorceu, seus ossos estalando enquanto sua pele se rasgava e se esticava, tomando a forma de uma fera. E ainda assim, há quem diga que tudo isso não passa de alucinações coletivas, fruto do medo compartilhado. Mas à medida que as noites se tornam mais longas e sombrias, a dúvida cresce, e o mistério permanece sem resposta. O que está acontecendo nessas noites de lua cheia? No entanto, o que realmente assusta não é apenas a criatura, mas o fato de que ela pode ser mais próxima de nós do que gostaríamos de admitir. Alguns estudiosos tentam desmistificar a lenda, apontando para explicações científicas como doenças raras que causam transformações físicas ou até mesmo alucinações. Mas há algo de inegável na história, um componente sobrenatural que se recusa a ser explicado. A cada história, a cada relato, o lobisomem se torna mais do que uma simples criatura, mas um símbolo do nosso próprio medo do desconhecido. O que nos impede de encarar o terror de frente? Os relatos não param de surgir. Em uma aldeia isolada, um homem é encontrado em estado de transe, com os dentes afiados e a pele rasgada. Seus olhos, no entanto, não eram os de um humano, mas sim de algo que estava além da compreensão. Ele não se lembra de nada, e os moradores se perguntam: o que realmente aconteceu naquela noite? Um ataque de loucura? Ou, de fato, uma transformação em algo monstruoso? O medo começa a tomar conta da comunidade, e as perguntas se acumulam. Talvez a verdade esteja mais perto do que imaginamos, mas será que estamos preparados para encará-la? Em meio a essas incertezas, surgem novos testemunhos que apenas aumentam o mistério. Um grupo de turistas, em uma expedição por uma floresta remota, conta que viu algo estranho se movendo entre as árvores. Algo que não podia ser descrito, mas que exalava uma sensação de maldade e fome. Quando retornaram à cidade, estavam visivelmente alterados, falando de olhos brilhantes e uma presença que os seguia. Alguns acreditam que o lobisomem não é uma criatura física, mas uma entidade que se alimenta do medo, algo que apenas pode ser visto por aqueles que estão à beira da loucura. Mas o que é mais aterrador? O monstro ou a ideia de que ele pode estar em nossa mente? Conforme as investigações se intensificam, surgem novas teorias. Alguns acreditam que o lobisomem é um ser de outra dimensão, que atravessa nosso mundo apenas em momentos específicos, como durante a lua cheia. Outros sugerem que ele é uma manifestação de algo mais profundo e oculto, um reflexo de nossas próprias trevas interiores. Seja qual for a explicação, o mistério continua a crescer, alimentado pela crença de que há algo além daquilo que podemos ver. E assim, a linha entre a realidade e a fantasia começa a desaparecer, deixando apenas o medo e a dúvida no caminho. Uma das versões mais sombrias da lenda fala de um pacto com entidades antigas, forças que existem nas sombras e nos dominam de maneiras que não conseguimos compreender.
O lobisomem, nessa visão, não é apenas uma vítima de uma maldição, mas sim um escolhido, alguém que foi marcado para servir a essas forças sobrenaturais. A cada transformação, ele se aproxima mais da escuridão, tornando-se uma extensão de algo maior e mais poderoso. E, como uma onda crescente, essa força não está apenas presente na lenda, mas também na realidade. Afinal, quem controla o medo? Quem manipula as sombras que pairam sobre nós? A verdade, para alguns, é que o lobisomem nunca desapareceu. Ele continua a viver entre nós, oculto nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. As histórias não são apenas lendas, mas advertências, ecoando de um tempo em que o mistério e o terror estavam mais próximos do que nunca. E quem está disposto a enfrentar esse terror? Quem ousará explorar as trevas que habitam os lugares mais distantes e isolados, onde o lobisomem e outras criaturas aguardam pacientemente? Talvez a verdadeira transformação não seja de um homem em uma fera, mas de um ser humano em algo que não quer mais entender. E à medida que o tempo passa, o mistério cresce ainda mais. O lobisomem não é mais uma simples história contada à noite, mas uma ameaça real, uma presença que se infiltra nos cantos escuros do nosso mundo. O medo se torna mais palpável, mais intenso, e a dúvida se mistura com a crença. O que realmente sabemos sobre o lobisomem? E se, no fundo, ele for uma metáfora de algo que está mais perto de nós do que imaginamos? Talvez, o verdadeiro terror esteja em saber que nunca saberemos a resposta. E quando a lua cheia subir novamente, quem sabe o que nos espera? Conforme as noites continuam a passar, a presença do lobisomem parece se tornar mais intensa. As pessoas começam a questionar se as lendas realmente escondem alguma verdade. À medida que o mistério cresce, o medo também se expande, espalhando-se como uma sombra que cobre tudo o que encontramos pelo caminho. Mas o mais curioso é que, quanto mais se tenta desvendar esse enigma, mais ele se escapa. O lobisomem continua a ser uma figura elusiva, sempre à distância, mas ao mesmo tempo incrivelmente próxima. Algo tão poderoso que nos faz duvidar de nossa própria percepção da realidade. Os relatos continuam a surgir, cada um mais perturbador do que o anterior. Um homem, em uma cidade distante, fala sobre a noite em que se viu cercado por uma criatura com olhos brilhantes e garras afiadas. Ele jura que, naquele momento, sentiu a transformação acontecer dentro de si, uma sensação indescritível de perda e de medo. Mas, no entanto, quando acordou, estava intacto, sem qualquer marca ou evidência de que algo tivesse acontecido. A dúvida começa a tomar conta de quem ouve essas histórias. Será que o lobisomem é uma manifestação do medo, ou uma realidade que simplesmente não conseguimos entender? Em um pequeno vilarejo no norte, uma mulher afirma ter sido atacada por uma criatura durante uma noite fria e escura. Sua história é detalhada, cada momento de pavor vivido com intensidade, mas quando os médicos investigam, não há sinais de ferimentos. O que realmente aconteceu naquela noite? Foi apenas uma alucinação, ou algo muito mais sinistro estava em jogo? O mistério só se aprofunda, alimentando a tensão crescente. Ninguém sabe ao certo o que é real e o que é fruto de uma mente perturbada, mas uma coisa é certa: o medo tomou conta de todos. Enquanto isso, em outras partes do mundo, relatos de avistamentos do lobisomem continuam a surgir. Alguns afirmam ter visto figuras sombrias se movendo nas florestas, outras falam de uivos distantes, como se a própria natureza estivesse respondendo a uma presença ameaçadora. Não importa o lugar, o medo é sempre o mesmo. Algo está à espreita, algo que não podemos ver, mas que sente nossa presença. E o que é mais assustador? Será que o lobisomem está se aproximando ou estamos apenas ficando mais sensíveis ao desconhecido? As respostas permanecem inacessíveis, mas a sensação de que algo grande está prestes a acontecer nunca desaparece. Com o tempo, as lendas começam a se fundir com os relatos de testemunhas, criando uma rede complexa de mistério e terror. Em alguns lugares, as pessoas começam a se perguntar se o lobisomem não é, na verdade, um reflexo de algo que está dentro de todos nós. Talvez a verdadeira besta seja a parte obscura de nossa própria humanidade, que se esconde nas sombras de nossa mente. A transformação não seria apenas física, mas também psicológica. E, se for verdade, isso significa que o verdadeiro lobisomem está mais perto de nós do que jamais imaginamos. Será que o verdadeiro monstro somos nós mesmos? Em meio a essas teorias, surge uma pergunta mais aterradora. O lobisomem está realmente à procura de vítimas, ou somos nós que estamos atraindo a criatura para nossas próprias vidas? As lendas sempre disseram que o lobisomem se transformava na lua cheia, mas será que a transformação é realmente de um ser humano para uma besta? Ou estamos falando de algo muito mais profundo, uma entidade que se alimenta do medo que nós mesmos geramos? A cada resposta encontrada, novas perguntas surgem, tornando impossível desvendar o mistério que nos cerca. Ao longo dos séculos, o lobisomem tem sido uma presença constante na cultura humana. Em algumas tradições, ele é visto como um ser amaldiçoado, uma vítima da própria natureza humana. Em outras, ele é uma criatura impiedosa, uma força da natureza que não pode ser detida. Mas a verdadeira questão é:
O lobisomem existe para nos ensinar algo sobre a natureza do medo? Ele é uma metáfora para o que tememos mais do que tudo? O fato é que, enquanto o mistério não for resolvido, ele continuará a nos assombrar, mantendo-nos presos em um ciclo de incerteza e terror. O mais perturbador de tudo isso é que, talvez, nunca tenhamos respostas definitivas. O lobisomem pode ser uma criação da nossa mente, uma ideia que se transformou em algo muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. E, se for esse o caso, isso significa que o medo é uma força mais poderosa do que qualquer criatura física. Talvez a verdadeira lenda seja a nossa incapacidade de controlar o terror que nos consome, a ideia de que algo escuro e impiedoso está sempre à espreita. Será que algum dia conseguiremos compreender a natureza do lobisomem ou estaremos condenados a viver na dúvida eterna? E assim, o mistério do lobisomem permanece vivo, alimentado pelas histórias que continuam a surgir. Cada relato, cada testemunho, parece apenas aprofundar a lenda, tornando-a mais real e palpável a cada dia. A verdadeira questão, no entanto, é: estamos preparados para encarar o que está além da nossa compreensão? O lobisomem, por mais que tentemos fugir dele, está sempre presente, como uma sombra que nunca se afasta. E à medida que a lua cheia se aproxima, o que acontecerá quando a criatura finalmente se revelar? O terror, como sempre, está à espreita, esperando o momento certo para se manifestar. Então, o que resta para nós? A verdade do lobisomem parece estar além do nosso alcance, uma história que se recusa a ser desvendada. Talvez a resposta nunca venha, e o mistério continuará a nos perseguir. Mas uma coisa é certa: enquanto existirem sombras, enquanto houver lua cheia, a lenda do lobisomem jamais desaparecerá. E enquanto a história continuar a ser contada, o medo nunca deixará de nos acompanhar. Afinal, no final, o verdadeiro terror não está na criatura, mas naquilo que ela representa: o desconhecido, o inexplicável e, acima de tudo, o que nós mesmos somos capazes de criar em nossas mentes. Agora que você conheceu os mistérios que cercam as lendas urbanas, talvez se pergunte: o que tudo isso significa para mim? O que essas histórias sombrias, cheias de enigmas e criaturas do além, podem nos ensinar sobre o desconhecido? A verdade é que cada lenda carrega uma lição, uma advertência sobre os limites da nossa compreensão e o vasto mundo de forças invisíveis que nos rodeiam. Então, o que você fará com esse conhecimento? Será que, ao olhar para as sombras, você verá mais do que apenas escuridão? Ou será que, talvez, algo que você não pode ver ainda esteja observando você? A jornada para o desconhecido está apenas começando, e há muito mais a ser explorado. Não se esqueça: para entender o que está além, é preciso estar disposto a cruzar as fronteiras do medo. Se você está pronto para mais, inscreva-se no canal e ative as notificações. Continue conosco nesta jornada, onde o terror e o mistério se encontram. O desconhecido espera por você.